E ia Jesus ensinando e pregando o Evangelho do Reino. Ouça os ensinos da Palavra de Deus, com o pastor Cirlei Santos. Marcos capítulo 9, vamos ler os versos de número 28 e 29. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Posso ler? Então está escrito assim, vamos lá. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Olha só os discípulos perguntando: por que foi impossível para nós e para o Senhor não? Porque para nós foi impossível expulsar aquele demônio daquela criança. Nós, com poder e autoridade que o Senhor nos deu, não conseguimos. Por que o Senhor conseguiu? E aí Jesus respondeu no verso 29, e disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Você acredita nisso? Então eu leio o verso 29 e você repete comigo no bom som em alta voz, todos juntos, vamos lá. E disse-lhes, bem alto, e disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Você crê nisso? Você crê que orando e jejuando tudo que é impossível se torna possível? Quem crê nisso? Então você que acredita nessa palavra, desocupe as tuas mãos e usa as tuas mãos agora para dar a tua melhor salva de palmas para a santa e poderosa e viva palavra de Deus. Isso, aplauda com toda a tua força e abre a tua boca e diga glória a Deus. Isso, aplaude e diga glória, 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 glória a teu nome, Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus querido e Deus bendito, meu Deus, a tua palavra vai ser pregada agora e nós queremos ouvir a tua voz e o teu Espírito Santo. Então tome a vida do pregador, tome a vida do mensageiro, envie esta palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Pode se sentar, por favor. Pode sentar-se, por gentileza. Amados, os discípulos de Jesus, nesse texto, encontrou uma situação totalmente inusitada e nova para eles, porque esses discípulos haviam recebido o poder e a autoridade de Jesus para expulsar demônios e curar os enfermos. Eles receberam essa autoridade e eles voltaram com muita alegria quando eles conseguiram expulsar demônios no nome do Senhor Jesus e curar os enfermos. Vamos lá no Evangelho aqui mesmo de São Lucas, capítulo de número 10. Eu quero que você veja isso, que esses discípulos, quando foram comissionados, separados por Jesus, Jesus separou 70 deles e enviou de 2 em 2. Jesus deu poder e autoridade para curar os enfermos. Olha só, no capítulo 10, verso 9, está escrito assim, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino dos céus. Eles recebem poder para curar enfermos, para colocar as mãos nos doentes e serem curados, libertos. E não somente isso, mas eles também provaram a autoridade de Jesus sobre eles quando eles se depararam com demônios e expulsaram os demônios em nome do Senhor, e os demônios saíram. E quando eles retornaram para ter com Jesus, eles disseram: mestre, que maravilha, o Senhor tem que ver, em teu nome até os demônios nos submetem a nós e saem. E olha, coisa linda, mestre. Jesus disse: olha, não se preocupe com isso, não se alegre porque vocês expulsam demônios e fazem essas obras, mas se alegrem por ter os vossos nomes escritos no livro da vida. Porque mais importante do que expulsar demônio, fazer sinais, Jesus está dizendo, é você ser salvo. Então olha só aqui no versículo de número
17, quando eles voltaram. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam, os demônios nos obedecem. Nós mandamos em teu nome e eles fazem, eles saem. E aí foi quando Jesus disse: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões em toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Diga amém. Então veja que eles têm poder e autoridade, os discípulos, sim ou não? Eles expulsaram demônios, curaram os enfermos. Mas como eu te disse lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, eles estão diante de uma situação totalmente nova, em que eles vão expulsar um demônio e o demônio não vai sair. O demônio vai relutar e o demônio vai debater, vai guerrear contra eles, e o demônio não vai sair da criança. E o pai fica apavorado, porque vê a incapacidade dos discípulos de Jesus, ver a fraqueza dos discípulos que não conseguem libertar aquele garoto de que um demônio, desde pequeno, desde muito novo, um demônio incorpora no filho desse homem. E desde pequeno esse menino, quando o demônio se apodera dele, ele espuma, arranja os dentes, o demônio lança ele no fogo, lança na água para morrer afogado, lança no fogo para morrer queimado. Essa criança, ela não tem paz. O pai tem um demônio instalado dentro da casa dele, que o perturba e o tira ali a paz dia após dia. Mas os discípulos de Jesus não conseguem expulsar aquele demônio, arrancar o demônio daquela criança. E quando Jesus desce do monte, porque Jesus está no Monte Tabor, desce com Pedro, Tiago e João, a bagunça está feita no pé do monte. Está uma bagunça, uma disputa entre os discípulos de Jesus e os fariseus e o pai da criança, porque eles estão disputando: esconjuro-te por nome do Senhor Jesus, sai. E os fariseus dizem: não é assim, vocês estão fazendo errado, é assim que expulsa. E nem os fariseus expulsam, que é a religião, e nem os discípulos de Jesus também. E o pai do menino diz: pronto, se é a religião não dá jeito, e os discípulos de Jesus não dá jeito, que negócio é esse? Que situação é essa? E Jesus disse: ô geração incrédula, viu? Até quando? Até quanto eu estarei convosco que vocês sofrem ainda? Vocês não fazem o milagre acontecer, vocês não fazem o impossível se tornar impossível por causa da vossa incredulidade. Traze-me aqui o garoto. E quando trouxe o garoto, o demônio logo tomou o garoto, e o demônio começou a se envolver com o garoto, e daqui a pouco, de tal forma que o menino espumava, o garoto gritava, e Jesus dá a ordem, o demônio sai. E todo mundo fica espantado com aquilo. Volta lá comigo no Evangelho de São Marcos, capítulo 9. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 9, aonde nós começamos. Capítulo 9, versículo 16. Jesus, quando desce do monte, pergunta, olha só: e perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? Por que vocês estão discutindo com os meus discípulos? E a multidão respondendo disse: mestre. E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha despedaça-o. Ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e não quer? Não conseguiram, não puderam expulsar. É impossível. E os fariseus também não. Aí Jesus disse no verso 19: e ele respondendo disse-lhe: ó geração, o quê? Incrédula. Grife isso na tua Bíblia. Olha, porque o impossível também não acontece por causa da incredulidade das pessoas. As pessoas não creem. Você lembra que eu preguei quarta-feira sobre crédito, não é? Sobre credibilidade, sobre fé. O que é fé? Fé é confiança, que gera obediência,
que é crer, que acreditar é dar crédito a alguém ou a alguma coisa. Então você ouviu quarta-feira acerca de crer. Então Jesus olha para eles e diz: ó geração o quê? Incrédula, vocês não conseguem viver o milagre por causa da vossa incredulidade. Traz aqui o menino. E aí trouxeram o menino. Veja só aqui, no verso de número 20. E trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o espírito agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhes disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes, Jesus, se tu pode fazer alguma coisa, me ajuda. Amados, se Deus pode fazer, Deus não somente pode, mas como Ele quer fazer. Ele quer abençoar as pessoas. Se tu podes, faz alguma coisa. Se tu podes, faz alguma coisa. Tem compaixão de nós, ajuda-nos, porque isso é impossível para nós. Jesus olhou para ele: se tu podes crer, Jesus vai dizer: o problema não está em mim, o problema está em vocês. O problema não sou eu. Olha o que Jesus vai responder, versículo de número 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crer. Diga amém. Jesus disse: o problema não está em mim não, o problema está em vocês. O problema está nos discípulos, o problema está no Pai, o problema está na religião. Vocês não creem em mim como deveria crer, vocês não estão tão crentes como deveria estar, vocês não estão tão fervorosos na fé como deveria estar. Por isso que vocês não conseguiram expulsar esse demônio. Vocês não estão ainda tão prontos como deveria. Claro que os discípulos não estavam prontos, eles ainda vão estar. Isso aqui é uma lição para os discípulos. Isso daqui é um aprendizado para os discípulos, porque está no começo do ministério de Jesus, e como discípulo está o quê? Aprendendo, está sendo ensinado. Isso daqui é uma lição que os discípulos estão tendo, que não é simplesmente falar em nome de Jesus, sai, como das outras vezes, como eles foram e voltaram dizendo: oh mestre, oh que benção, os demônios nos sujeitam a nós. Mas esse demônio aqui não quis sair de jeito nenhum, e não deram crédito nas palavras que saíam da boca dos discípulos. Isso aqui é uma lição para os discípulos, é uma lição para o pai, e o pai olha e diz: é verdade, eu sou incrédulo, ajuda a minha incredulidade. Olha só, versículo 24: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Eu sei que eu sou incrédulo, eu sei que eu não estou crendo mesmo, eu sei que eu só tenho essa religião mesmo para dizer que eu sou judeu, eu só falo que tenho a Bíblia por dizer: ah não, eu tenho a Bíblia, é só por ter, mas eu não creio. Amados, o demônio, ele não respeita porque você tem uma Bíblia, o demônio não te respeita porque você faz parte da religião evangélica, o demônio não te respeita porque você tem uma Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91 na tua casa. O demônio não respeita isso. O demônio, ele olha para alguém e ele sabe alguém que crê no Senhor Deus, porque até os demônios creem em Deus e estremecem diante de Deus. Em Tiago diz que os demônios creem e estremecem diante do Senhor, e ele sabe quem crê em Deus e quem não crê. E quando o demônio olhou para os discípulos, estavam todos com incredulidade. Quando o demônio olhou para o pai, viu que o pai também era incrédulo. Quando os demônios olhou para os fariseus, viam que os fariseus também eram incrédulos. Mas quando os demônios olhou para o Senhor Jesus, ele viu aquele que é a imagem e a semelhança de Deus. Quando ele olhou para Jesus, ele viu alguém que tem muita crença em Deus e que não somente crê no Pai, mas que é o próprio Deus. E aí o demônio disse: com esse não dá, porque esse ora, esse jejua e tem o Pai sobre a vida dele. Se você ora, se você jejua e crê em Deus, os demônios têm medo
medo de você. Os demônios, eles caem por terra, porque eles olham para você e vê que você crê em Deus. E o que prova que você crê em Deus? Que você é obediente à palavra de Deus. Porque quando eles olharam para Jesus, eles viram alguém que crê em Deus. E quarta-feira, o que eu te disse? Que a palavra fé é confiança, e a mesma coisa também para a obediência, que leva a pessoa a crer. Quando eles olharam para Jesus, eles viram: este daí crer e obedece à palavra de Deus. Esse vive a palavra de Deus em sua vida. Esse anda conforme a palavra de Deus, e ele obedece a palavra. Então eu não posso resistir à ordem dele. E Jesus disse ao menino que estava endemoniado: demônio, sai dele. E na mesma hora o demônio saiu, e Jesus pegou o menino pela mão e entregou ao pai e disse: pode ir embora, porque agora toda a tua casa está livre desse demônio. Meu querido e minha querida, se você crer no Senhor Jesus de todo o teu coração, se você obedecer esta palavra, pode ter certeza que não vai ter nada impossível. Ainda que Satanás tenta resistir, mas quando Satanás olhar para a tua vida e ver que você obedece à palavra de Deus, que você anda em conformidade com a palavra de Deus, que você não é um incrédulo, mas que você é crente e teme a Deus, aí você vai viver o impossível na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Aí você vai viver coisas poderosas. Então a primeira coisa, você precisa crer. Quarta-feira eu já ministrei acerca disso, sobre crer, como você deve crer, como você deve ter fé. O que faltava para o pai e para os discípulos. Os discípulos até criam, olha que coisa, hein? O que faltava para o pai? Crer. E o que faltava para os discípulos? Se eles creem em Jesus, inclusive são discípulos de Jesus, o que está faltando para os discípulos? Por que o pai não conseguiu expulsar o demônio daquela criança dentro da casa dele? Porque ele era incrédulo. Ele mesmo disse: ajuda a minha incredulidade. Eu sou incrédulo, eu não consegui resolver esse problema porque eu sou um incrédulo, eu não creio. Então ajude, tem compaixão de mim. Com lágrimas ele se humilha e Deus o ajuda por causa da criança, porque a criança não tem culpa por causa do pai. O pai que é incrédulo, o pai que não serve a Deus, o pai que não busca a Deus, o pai que não guarda a palavra de Deus, o pai que é um rebelde, é um desobediente, não serve a Deus, é um iníquo, é um ímpio. Então a criança está dominada por um espírito por causa da incredulidade de quem? Do pai. Você está entendendo que alguém da tua família pode ser dominado e continuar dominado por causa da tua incredulidade? Você tem que pedir para Deus: Senhor, ajuda a minha incredulidade, não deixa que eu venha me tornar um incrédulo, alguém que duvida da tua palavra, alguém que duvide do Senhor, que não guarde os teus mandamentos. Deus, não me permita viver isso de forma alguma na minha vida. Então Jesus ajuda a incredulidade do pai. Agora Jesus vai ter um particular com os discípulos. Por que os discípulos não expulsam? Já que crer. Então veja que para expulsar demônio não basta o quê? Crer. Não é somente crer. Porque os discípulos vão dizer: mestre, por que nós não conseguimos expulsar este demônio? Que negócio é esse? Porque esse demônio não nos obedeceu como os outros? Porque esse demônio não quis sair quando nós mandamos? E nós os conjuramos, mandamos sair em teu nome, como o Senhor tinha dito para nós fazermos, fizemos, mas esse demônio não saiu. Nós cremos no nome do Senhor, nós não somos incrédulos. Nós inclusive entregamos a nossa vida para o Senhor. Nós agora te seguimos. Nós confessamos o Senhor como o único Salvador e Messias. Tu és o Salvador. Por quê? Isso nos sobreveio porque nós fomos envergonhados diante dessa situação. Tem muitos discípulos de Jesus sendo envergonhados diante do impossível, é ou não é? A pessoa até crê em Deus, a pessoa já entregou a vida para Jesus, professa a fé em Jesus, mas diante do impossível ela é envergonhada, ela não consegue vencer a força do mal, ela não consegue vencer a doença,
não consegue vencer o demônio, não consegue vencer a miséria, não consegue vencer a pobreza, não consegue vencer as coisas da vida, e ela é discípula, ela é discípulo de Jesus, é um seguidor, é uma seguidora, mas diante do impossível, ela é envergonhada. Os discípulos ficaram com a boca, com a cara no chão, porque todo mundo dizendo: olha aí, segue Jesus, anda com Jesus, entregaram a vida para Jesus, mas olha só, não conseguiram fazer nada. Que discípulos meia boca, que seguidores de Jesus mais meia boca. Olha só, eles não conseguiram resolver o problema. Poxa, foi uma verdadeira humilhação, passaram um vexame. Por incrível que pareça, muitas vezes é isso que acontece com você. Você passa uma vergonha, um vexame. Você passa: poxa, Deus, sou teu servo, te sirvo, eu ando com o Senhor. Deus, por que isso não consegue se resolver? Eu falo em nome de Jesus, sai. Eu falo em nome de Jesus, acontece. Em nome de Jesus vai ser, e nada o quê? Acontece. Mas você crê sim ou não? Quem crê em Jesus aqui? Quem já entregou a vida para Jesus? Então por que é impossível as coisas? Aí Jesus vai dizer, essa casta, a palavra casta, é algo que biologicamente é algo que é passado de forma hereditária, é algo que é passado de geração em geração, é como uma maldição hereditária, uma casta de demônio que migra de geração em geração, sai do pai, passa para o filho, do filho para o neto, e aí vai. O pai era miserável, o filho também, o neto também, todos que vêm depois, a descendência da pessoa é totalmente devastada. O pai era um beberrão, o filho é beberrão, o neto é beberrão, o bisneto é beberrão, e todo mundo morre de cirrose. Alguém morreu de câncer lá na família, o filho morre, o neto morre, alguém na família pode ter algum sintoma de câncer, a pessoa fica com medo. Por exemplo, Angelina Jolie, a mãe dela morreu de câncer, ela arrancou os seios para não correr risco de ter câncer, porque é hereditário. Ela fez um mapeamento genético e havia probabilidade dela ter câncer, porque a mãe dela teve. Então ela arrancou os 2 seios e colocou seios de silicones postiços, porque ela ficou com medo também de ficar com a enfermidade que a mãe dela morreu. Olha só, é uma maldição hereditária. Jesus disse: a casta de demônios que não se expulsa com alguma outra coisa. Olha só como ele disse. E disse: essa casta não pode sair com coisa alguma. Esse tipo de situação que é impossível de se resolver, não sai simplesmente você falando em meu nome. Não sai porque você simplesmente crer. Você até crer, você até fala o meu nome, mas não é o suficiente para resolver essa situação, porque a situação é muito mais grave. O problema é muito maior do que você pode pensar. Não é qualquer demônio que você chega em nome de Jesus, sai. Esse tipo de castas de demônios, de espíritos, não sai com alguma outra coisa, a não ser com oração e jejum. Eu já ministrei também no Deus do Impossível, na campanha, acerca da oração. A oração é fundamental para você alcançar o impossível. Então olha só, aqui você já tem crer e oração. Você precisa crer e orar. Por isso que Jesus disse: orai sem cessar, sem nunca desfalecer. Orai em espírito. Você pode estar no trabalho, você pode estar onde for, andando na rua e falando com Deus, em oração em todo momento, na alma e no espírito, conversando com Deus, em guarda, vigiando. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Então aqui já tem: os discípulos oram, os discípulos crer, mas os discípulos não jejuam. Pastor, claro que os discípulos jejuavam. Eu vou te provar que os discípulos não jejuavam. Eles já tinham entregado a vida para Jesus. Não somente tinham entregado a vida para Jesus, mas eles acreditavam em Jesus. Eles até mesmo oravam, porque é costume dos judeus orar 3 vezes ao dia. Mas eles não estavam acostumados a jejuar, porque eles não jejuavam.
E uma certa vez os fariseus perguntaram para Jesus: por que os discípulos de João jejuam? Por que os fariseus jejuam 2 vezes por semana e os teus discípulos não? Por quê? Vamos ver lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Olha só que os discípulos de Jesus não jejuavam. E aqui está o segredo de conseguir o impossível. Faltava o jejum. Faltava o jejum. Um homem, uma mulher que não jejua vai ficar sempre abaixo da média. Vai até viver alguns milagres, vão até fazer alguns sinais, mas vencer o impossível somente com jejum. Somente com jejum. Porque em nome de Jesus você faz milagres. Crendo em nome de Jesus você realiza. Eis que vos dou poder e autoridade. Ele deu para pisar na cabeça de escorpiões e serpentes em toda a obra do mal. Não foi o que ele falou? Você faz, mas vai ter situação que só o fato de você crer no nome de Jesus e também orar não vai resolver o problema. Você precisa de quê? Jejuar. Olha só em Lucas capítulo 5. Vamos lá em Lucas 5. Quando fala acerca do jejum. Lucas capítulo 5, versículo 33. Quem encontrou, diga amém. E disseram-lhe então eles: por que jejuam? Muitas vezes os discípulos de João. Por que os discípulos de João jejuam? E olha só, e não somente jejuam, e fazem o quê? Orações. Os discípulos de João oram e jejuam, como também os fariseus. Mas os teus discípulos comem o quê? E bebem. Os teus discípulos só vão suprir o desejo. Os teus discípulos, por enquanto, nunca vi eles jejuarem, eles só estão comendo. Por enquanto, aonde eles chegam é come. Crente come que é uma benção, é ou não é? Ora pouco, jejua pouco, mas come que é uma barbaridade. Nossa. Crente, o que come não é brincadeira, e bebe. Os discípulos de Jesus, tem crente que continua até hoje assim. Bebe e come de forma desordenada. E eles falaram: por quê? Aí Jesus vai explicar. Jesus vai dizer: olha, quando você dá uma festa de casamento, o noivo, o esposo, você não fala para os convidados jejuar. Você convida eles para comer. É hora de comer, não é hora de jejuar. Jesus está dizendo: eu sou o noivo, eu sou o esposo, e eu convidei eles para participar deste momento. E como eles estão sendo participantes deste momento, eles não precisam fazer tal coisa. Mas vai chegar uma hora que o noivo, o esposo será tirado. Aí sim eles vão ser obrigados a jejuar. Veja Jesus dizendo aqui no versículo de número seguinte, verso 34. E ele lhes disse: podeis vós fazer jejum? Podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Jesus fez uma pergunta. Claro que não. É uma festa. Fui convidado para comer, como é que você vai fazer alguém jejuar? Aí Jesus disse no verso 35: dias o quê? Virão, porém em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Aí a partir daquele dia, quando o noivo for tirado, quando eu for tirado da terra e eu não estiver mais com eles, quando eu somente agora estou aqui com eles, não precisam, mas quando eu for tirado e levado aos céus, aí eles deverão jejuar. Aí eles ter que levar uma vida de crer, de oração e de jejum, se eles querem vencer o impossível. Se eles querem fazer coisas poderosas, deverão orar, crer e jejuar. Mas enquanto isso não precisa. Então Jesus disse: olha, o que está faltando para vocês é o quê? O jejum. E é qualquer jejum? Não é ficar com fome, não é tirar um prato de comida, um almoço. Isso não é jejum. Porque muitos acreditam que isso é jejum, sim ou não? Vou te mostrar hoje o jejum que agrada a Deus. Pastor, tem um jejum que não agrada a Deus? Tem, esse que você faz, que só passa fome e não tem resposta nenhuma. Só fica com fome, não vou comer, não vou fazer isso. Pastor, aonde que está escrito na Bíblia um jejum que desagrada a Deus? Eu trouxe hoje a Bíblia hebraica.
chamada de Taná. A tradução dela é mais clara, é o pé da letra. A nossa Bíblia é chamada uma tradução poética, aquela coisa assim mais folheada, mais bonita de se falar. Na Bíblia hebraica não, aqui corta mesmo. Aqui o que tem de falar eles não põem 2, 3 traduções, aqui põe o que é mesmo para cortar e a pessoa entender o que Deus está falando. Então a tradução aqui é bem ao pé da letra. E eu vou ler nessa Bíblia, porque está no Antigo Testamento o jejum que desagrada a Deus e o jejum que agrada a Deus. Então eu vou fazer uma leitura e eu quero que você preste bem atenção, porque o que faltava para os discípulos era um jejum que agradava o quê? A Deus. Jesus jejuou, sim ou não? Sim, e o jejum de Jesus era um jejum que agradava a Deus. Jesus jejuou, mas o jejum de Jesus era um jejum que fazia a voz dele subir aos céus. Quando ele jejuava, a voz dele entrava nos céus, e aí, meu irmão, quem está morto volta para a vida, quem está doente é curado, porque a voz dele entrava nos céus, porque é um jejum que faz a voz dele se ouvir nos céus. Não é um jejum de fome, de ficar com fome, de botar jugo, pano de saco, isso e aquilo outro que não muda a vida de ninguém, porque a pessoa pensa que é um jejum comum. Pastor, mas o que ensina por aí é jejum. Eu não vou ensinar o que ensina por aí, eu vou ensinar o que está na Bíblia, queira você sim, queira você não. Vou ler vírgula por vírgula, parte por parte. Não é o jejum simplesmente de ficar com fome. Jejum, a palavra jejum vem daí do estômago da gente, porque tem um canal no estômago da gente que se chama jejuno. Daí vem jejum, por onde a comida passa. Por isso que daí vem a palavra jejum. Você tem uma parte aqui no seu aparelho digestivo, antes de chegar no estômago, tem uma parte chamada jejuno, aonde a comida passa. Em primeiro lugar, a primeira parte que a comida passa, quando desce pelo canal digestivo, ela passa no jejuno e vai para o estômago para fazer o processo digestivo, e aí vai se espalhando as vitaminas para o corpo. Então, vamos lá. Não é simplesmente você se abster de algo, ficar com fome, tirar o café da manhã, tirar o almoço, tirar a janta. Pastor, isso é jejum? É, mas esse jejum, se não for acompanhado da forma que Deus quer, não tem resposta nenhuma. Então vamos lá, Isaías capítulo 58, está na tua Bíblia, e eu vou ler na tradução da Bíblia hebraica, porque eu gosto muito dessa tradução, que é muito clara e bem, sem curvas. Então vai ter um pouco de diferença, mas as palavras são as mesmas, mas aqui de forma mais clara para você entender. Então vamos lá, vou colocar minha Bíblia aqui, e vou ler com a Bíblia hebraica. Isaías capítulo de número 58. Quem encontrou, diga amém. Vamos lá. Posso ler? Então diz assim: clama em alta voz, não te cales, entoa como um chofar, como uma trombeta. A palavra aqui é trombeta, tá? Estou no verso 1. A tua voz, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Deus disse: anuncia a Isaías, conte para eles, fale, eu também estou te anunciando, estou sendo como Isaías. Conte para o povo o porquê eu não estou ouvindo a voz deles, porque o impossível não está se tornando possível. Anuncia como se fosse uma voz de chofar, algo importante. Quando se faz soar o chofar, é porque é algo solene, é algo de importância. Então o que eu vou ler para você agora aqui é de extrema importância. Deus está dizendo, tem grande relevância para a tua vida. Então vamos lá, versículo 2 diz assim: me buscam cada dia e alegam ter prazer em conhecer os meus caminhos, como uma nação que praticou a justiça e não abandonou os ensinamentos de seu Deus, e quirem-me sobre as leis da justiça, como se tivesse prazer em se chegar a Deus. Deus está dizendo: olha, exige, pede, parece uma nação que é até justa, que quer justiça, faz tudo isso, mas, olha só, simplesmente, como diz aqui,
como se tivesse prazer em se achegar a Deus. É como se tivesse prazer. Eles não tinham prazer em se achegar a Deus. Eles jejuavam para contentamento próprio, jejuavam para dizer que jejuavam. Não faziam isso por obediência à palavra de Deus. E aí Deus vai dizer no versículo de número 3: porque, embora tenhamos jejuados, Deus vai dizer o que eles estão reclamando, o que o povo está falando. Porque nós temos jejuado? E tu nos responde: porque, embora tenhamos jejuado, e dizem eles, aí o povo diz: tu não ouves. Ué, nós temos jejuado e tu não o quê? Não nos ouve, tu nos atenta para isso? O Senhor não ouve a nossa súplica? Porque, mesmo tendo afligido as nossas almas, tu não percebes, mesmo tendo orado, jejuado, afligido a nossa alma, o Senhor nem sequer sabes, o Senhor nem percebe que nós estamos chorando e jejuando? Olha só, e respondeu o Eterno, a resposta de Deus é o seguinte: porque no dia de vosso jejum, prosseguis vossos empreendimentos. Ou seja, vocês fazem, no dia que vocês jejuam para o seu próprio contentamento, e exigis que se façam todos os vossos o quê? Trabalhos. Vou te explicar isso daqui. No dia que vocês jejuam, vocês fazem o seguinte: não posso fazer nada, estou jejuando, não posso fazer nada. Se mostram contristados, tristes, estou jejuando, não posso fazer nada, que não sei o que. E aí vocês fazem o seguinte: vocês exigem que se façam todos os vossos trabalhos. Ou seja, você tem que fazer para mim porque eu estou jejuando, hein? Eu não posso fazer nada porque agora estou em consagração, hein? Eu agora estou consagrando-se a Deus, eu não posso fazer nada, eu não posso trabalhar. Então olha, vocês têm que fazer meu trabalho. Olha, faça isso, faça aquilo, você tem que fazer, porque eu estou em jejum. Você não está vendo que eu estou buscando a Deus? Parece até uma coisa espiritual, é ou não é? Olha só, parece uma coisa boa. Deus está dizendo que nada, vocês quando jejuam, vocês oprimem as pessoas, vocês exigem que as pessoas façam o que vocês deveriam fazer. Vocês exigem dos outros, mas vocês não fazem. E Deus continua dizendo, olha só: por que jejuais entre contendas e rixas? Ou seja, vocês jejuam para quê? Para brigar, para contender, para debater. Vocês jejuam para ficar debatendo, brigando com rixas, e para buscar ferir um ao outro com um punho iníquo. Ou seja, vocês jejuam e ficam se ferindo um ao outro, com guerrinha um com o outro, não fala um com o outro, não está nem aí para um com o outro. Vocês jejuam, mas olha, o jejum de vocês é um jejum que é para buscar ferir o outro, é um jejum para contenda e para rixa, para ficar debatendo, para ficar discutindo com o outro. Aí eu estou jejuando, e aí discute com o irmão, discute com a irmã, discute com todo mundo na família, rixa, briga, contenda. Deus está dizendo: porventura é esse tipo de jejum que eu quero? Porventura é esse tipo de jejum que me agrada? Tu está jejuando não para mim, para fazer ouvir a tua voz, você jejua para você mesmo. E esse jejum não faz nada, você fica sem viver o impossível. Vamos continuar lendo. Olha só: porque jejuais entre contendas e rixas, e para buscar ferir um ao outro com punho iníquo. Não jejuais como deve ser feito num dia como hoje. Hoje vocês estão jejuando certo, hoje vocês estão fazendo a coisa correta, não como hoje. Como que é o jejum que eles estavam fazendo naquele dia? De forma que se eleve até o alto a vossa voz. Vocês agora estão jejuando certo, de maneira que a voz de vocês subiu até o céu, e eu estou respondendo. Eu estou enviando Isaías para responder, porque hoje o jejum de vocês foi não um jejum para debater, não foi um jejum para ferir, não foi um jejum para vingança, não foi um jejum para colocar julgo e peso sobre ninguém. Vocês hoje jejuaram para fazer a voz de vocês subirem até a minha presença. E aí Deus continua dizendo, vamos ver, vamos mais, verso 5: seria este o jejum que escolhi? No versículo 6, no versículo 5, Deus dizendo: seria este o jejum que eu escolheria? Seria este o jejum que eu escolhi? Acaso
O dia em que o homem humilha a sua alma consiste apenas em inclinar a cabeça como junco e estender debaixo de si saco e cinza? Chamas tu isso de jejum? Será este dia aceito ao Senhor? Tu chama isso de jejum? Tu se humilha, coloca pano de saco e cinza, joga pó na cabeça, se humilha, tu chama isso de jejum? Seria este o jejum que eu escolhi? Que vocês ficam brigando, contendendo com rixa? Tá, vocês até creem no meu nome, vocês até oram, mas o jejum de vocês não estão tendo resultado nenhum. A voz de vocês não está subindo até os céus, porque quando vocês jejuam para o próprio contentamento, jejuam para vocês mesmos. E aí no versículo 6, olha o que o Senhor vai dizer no verso 6: mas eis o jejum que prefiro. Está aqui o jejum que agrada a Deus. O jejum que não agrada a Deus é o jejum que você faz só para ficar dizendo: eu estou jejuando, eu jejuo, eu vou para monte, eu faço isso, eu faço aquilo. Este é um jejum de tolo, não serve, amados. Isso é para você mesmo. Deus está dizendo: isso não tem efeito nenhum. Não é o jejum que vai fazer o impossível acontecer. Você até crê, como eu lhe disse, quem crer e ora, vive milagres, sim ou não? Mas não transforma o impossível em possível, porque a voz não entra na presença de Deus. A tua voz não entra na presença do Senhor. Deus está dizendo: eu quero que quando você crer, que quando você orar e jejuar, eu quero que a tua voz penetre aqui nos céus, de tal maneira que na mesma hora eu dê ordem aos anjos ao teu respeito, para te livrar, para te guardar, e aquilo que foi impossível diante de você caia por terra, e o meu nome seja exaltado através da tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o jejum que Deus quer que você faça, que suba diante dele. Então vamos ver, vamos analisar detalhes desse jejum para nós estarmos encerrando. Mas eis o jejum que prefiro: quebrar os grilhões do quê? Da injustiça. Pastor, como assim quebrar grilhões? Ou em algumas traduções, que é no verso 6, soltar as ligaduras. Ligadura, mulher que já fez laqueadura ou amarrou as trompas, ela faz ligadura, faz uma ligadura nas trompas, amarra. Deus está dizendo: esse é o jejum que eu quero que você faça, que você desate as ligaduras das pessoas, que você socorra quem está com a vida amarrada, que você estenda a mão para o aflito e necessitado. Esse é o jejum que eu quero que vocês façam. Não adianta vocês jejuar, mas vocês estão deixando a vida das pessoas amarrada. Como que você amarra alguém? Palavras de maldição, você não ajuda as pessoas, você só faz o jejum, mas não estende as mãos. Olha o que Deus vai dizer mais aqui, ó. Desatar os grilhões, não é? Da injustiça, desatar as liames do jugo, as ataduras do jugo, libertar os que estão o quê? Oprimidos, e terminar com toda a escravidão. Não adianta você jejuar e escravizar as pessoas. Não adianta você jejuar e você não fazer o bem. O que adianta você jejuar, mas você está com o coração duro, com o coração pesado, e só maltratando os outros, maltratando até mesmo da tua própria carne? Olha o que Deus vai dizer aqui, ó, no versículo seguinte. Continua comigo, versículo de número 6, eu estou lendo: repartir o pão com o faminto, recolher em casas os infelizes sem abrigo, ajudar os desabrigados, os que estão necessitando, e vendo alguém nu, vesti-lo, e jamais te esconderes daqueles que são da tua própria carne. Ou seja, não deixe de ajudar os da tua própria casa. Tu jejua, mas tu não socorre ninguém nem da tua família. Vocês jejuam, mas vocês se escondem dos da sua própria casa. Ó, pastor, eu não vou lá me envolver com eles não, são tudo pecador. Ó, pastor, eu só ando com crente, eu só ando com quem é de Deus. Deus está dizendo: não se esconda dos que são da tua própria carne, porque eles estão precisando ser libertos, eles estão precisando ser curados, eles estão com a vida amarrada, eles estão precisando, e você jejua, e o teu jejum não faz com que a tua família seja livre.
O que está faltando é um jejum eficaz, um jejum que resolve o problema. E esse jejum que resolve o problema é esse que Deus está dizendo: esse jejum me agrada, porque se você fazer esse jejum, a tua vida vai resplandecer em meio à escuridão, a tua cura apressadamente brotará, o Senhor teu Deus, Ele vai na tua retaguarda, a tua justiça vai diante de ti, o teu Deus vai fazer dos lugares secos mananciais, e você será bendito nessa terra. Quando você faz um jejum que agrada a Deus, vamos ver o que acontece com a vida? Vamos lá, versículo de número 8, olha só, presta atenção o que acontece quando você jejua certo. Então romperá, ou prorromperá tua luz como a alva. Olha só, a tua luz vai resplandecer aonde? Onde tem trevas. Jesus jejuava certo, aonde ele chegava a luz resplandecia, sim ou não? Aonde Jesus chegava, soltava os grilhões dos aprisionados, sim ou não? Aonde Jesus chegava, socorria o faminto, sim ou não? Ele disse: não vamos despedir a multidão com fome não, tem pão aí, só tem 5 pães e 2 peixes, o que é isso para muitos? Jesus disse: para mim é o suficiente, porque eu jejuo e faço o jejum que agrada a Deus. 5 pães e 2 peixes alimenta 5.000. Porque socorrer a alma do faminto, soltar as ligaduras daqueles que estão aprisionados. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará. Quem precisa de cura é logo curado imediatamente. Olha só, tua justiça irá diante de ti, e a glória do Eterno te seguirá. A presença de Deus vai aonde você for. Aonde Jesus ia, a presença de Deus era com ele, sim ou não? Quando ele chegou diante daquele demônio, não era o próprio Jesus que estava ali, era a presença de Deus que já havia chegado naquele lugar. Quando Jesus chegou ali, não chegou trevas, chegou a luz aqui naquele lugar. Quando Jesus chegou ali, chegou aquele que jejua e Deus ouve, e aí aquele garoto que estava aprisionado em trevas foi liberto. Olha, o jejum, quando é feito corretamente, você faz coisas poderosas. Continue vendo aqui, versículo de número 9. Então clamarás, e o Senhor o quê? Te responderás. Suplicarás, e ele dirás: eis-me aqui. Amados, isso é um privilégio demais. Isso é um privilégio demais. Olha, você crendo, orando, jejuando, se você clama a Deus, Deus diz: eis-me aqui. O que é que você precisa? Se você pede, Ele diz: olha, eis-me aqui. E Ele te responde: suplicarás, e tu clamarás, e Ele responderás: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti toda a opressão, todo gesto violento, a palavra ofensiva da tua boca, se abrires o teu coração ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e o mesmo a tua escuridão, e mesmo a tua escuridão brilhará como o sol do meio-dia. Ou seja, se você tem trevas na tua vida, aí a luz vai resplandecer como a luz do meio-dia. Olha só, e o Eterno, e o Senhor te guiará continuamente, alegrará a tua alma será muito alegre, frutificará o teu corpo vai dar muito fruto, frutificará o teu corpo, e serás como um jardim florido, como um manancial cujas águas são inexoráveis, nunca acabam. Os teus descendentes, não haverá maldição hereditária, teus descendentes edificarão os lugares que estiverem desolados. Então, meu querido e minha querida, se você fazer esse jejum que agrada a Deus, não para agradar a você, mas um jejum que fala: Senhor, eu vou jejuar porque eu quero que as pessoas sejam libertas, eu vou jejuar porque eu quero fazer o bem, eu vou ajudar o faminto, eu vou ajudar o pobre, quem pedir para mim eu vou ajudar, se a minha família precisa de mim eu vou dizer: eis-me aqui, porque eu quero receber a cura, eu quero ser abençoado, eu quero que a minha luz resplandeça nas trevas, eu quero que a tua presença esteja comigo, e quando eu morrer, os meus descendentes continuarão abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Se você crer, orar e jejuar, o impossível se torna possível. Se coloque de pé, por gentileza. Coloque-se de pé. Olha só,
O jejum que não agrada a Deus e o jejum que agrada a Deus. Nós jejuais para ficar gritando, batendo. Jejum sem o quê? Mateus capítulo 4. E Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, voltou para a Galileia. Quando ele voltou para a Galileia, ele pegou o livro do profeta Isaías e achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor Yahvé é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, dar vista aos cegos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Um jejum que fez ouvir os céus a voz dele. Por isso que quando ele estava diante do túmulo de Lázaro, ele olhou para o céu e disse: Pai, graças te dou porque já tem me ouvido, porque o meu jejum sobe diante de Deus. Lázaro, sai para fora. Lá vem Lázaro todo enrolado de faixa, um homem que estava fedendo há 4 dias mortos, desenganado se fosse hoje, já estava dentro da sepultura. É como se você chegasse no cemitério com a pessoa que faleceu hoje, depois de 4 dias você abre a sepultura aí, já está se decompondo, você diz: ei, sai para fora. Isso é um jejum poderoso, é ou não é? Apressadamente a tua cura brotará, não há enfermidade que fique no teu corpo. Conheço muita gente que ora, que crê, mas jejua errado. Por isso que a família, os filhos, a descendência, tudo que tem está na escuridão e em trevas. Os fariseus jejuavam ou não? Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Um publicano e um fariseu subiu no templo. O fariseu diz: graças dou, ó Pai, que não sou como esse publicano. Eu oro e jejuo 2 vezes por semana. Mas era um jejum que não fazia nem cosquinha no diabo. Era o jejum que não subia da parede do templo. Mas Jesus disse: eu vou mostrar para vocês como é que faz um jejum. O jejum verdadeiro está aqui: se compadecer de todos aqueles que precisam, estender as mãos a quem não pode, socorrer os desterrados, os que estão rejeitados, os que estão excluídos, excluir todos. Você jejua, mas muitas vezes não tem a resposta de Deus. Por quê? Porque você não faz o bem. Jejum só tem resultado, e esse jejum não é fácil não, é ou não é? Passar fome qualquer um passa, 24 horas sem comer, sim ou não? Para que você jejuar 24 horas, mas você maltrata o teu esposo? Você maltrata a tua esposa, você maltrata o teu filho, você não dá paz para os outros, você não conversa com os outros. Esse jejum não tem resultado, é só religião. Mas Deus está dizendo: eu quero que você jejue para fazer ouvir a tua voz aqui nos céus. Porque quando você clamar e essa voz entrar aqui no céu, eu vou dizer: eis-me aqui, o que você quer que eu faça na tua vida? Meu Deus,